Você já se sentiu abandonado? Aquela sensação desesperada que corta sua alma quando as respostas não vêm, quando o céu parece de bronze e suas orações parecem bater no teto e voltar. Aquele momento em que você olha para sua vida e se pergunta: Deus, você ainda está aí? Você ainda se importa comigo? Eu entendo essa dor. Nós todos entendemos. Mas e se eu te dissesse que estamos prestes a entrar em um tempo profético que mudará tudo? Um tempo revelado não a qualquer pessoa, mas através de um dos maiores homens de Deus da nossa geração, David Yonggi Cho. O que estou prestes a compartilhar com você hoje não é apenas mais uma teoria ou especulação espiritual. São revelações específicas que Deus mostrou sobre o que acontecerá após 15 de novembro de 2025. Uma data que, em breve, você compreenderá por que é tão significativa para sua vida, sua família, sua saúde e até mesmo suas finanças. Esta mensagem é urgente! E não é para todos. É para você que tem ropofo, que tem perseverado mesmo quando tudo indicava o contrário. Você que, apesar das dificuldades, nunca abandonou sua fé. Fique comigo até o final. O que vou revelar pode ser exatamente a ropofo, resposta que você tem buscado há anos. Antes de entrarmos na profunda revelação que Deus deu a David Yonggi Cho sobre este período específico após 15 de novembro de 2025, preciso de contar algo pessoal. Algo que mudou completamente minha percepção sobre profecias e tempos determinados por Deus. Era uma terça-feira comum. Eu estava enfrentando o que muitos chamariam de Vale da Sombra. Desempregado há quase um ano, com contas se acumulando e aquela sensação terrível de que tinha desapontado minha família. Você conhece esse sentimento? Aquela culpa que pesa mais que chumbo sobre seus ombros? Naquela noite, abri minha Bíblia sem muito entusiasmo, apenas por hábito. Caí em Daniel 9. A oração desesperada de um homem buscando entendimento, buscando um sinal. E então, o anjo Gabriel aparece com uma surpresa resposta precisa, com datas, com tempos determinados. Foi como se um raio atravessasse minha compreensão. Deus não apenas responde, ele responde com precisão. Ele marca datas, ele estabelece tempos, não apenas para nações, mas para indivíduos, para pessoas como você e eu. 3 dias depois, recebi uma ligação, uma oportunidade que transformou nossa situação financeira, uma porta que se abriu precisamente quando o relógio divino indicou. E foi estudando estes padrões proféticos que me deparei com algo extraordinário nas revelações dadas a David Yonggi Cho, o homem que fundou a maior congregação do mundo, um homem cujas profecias pessoais e coletivas têm se cumprido com uma precisão assombrosa ao longo das décadas. O pastor Cho não era apenas um líder carismático. Ele possuía um dom profético raro e comprovado por incontáveis testemunhos. Décadas antes de acontecer, ele previu mudanças geopolíticas que pareciam impossíveis na época. Ele antecipou avanços tecnológicos que transformariam nossa sociedade. Mas, acima de tudo, ele tinha uma conexão com o tempo de Deus que poucos na história tiveram. E é aqui que chegamos ao ponto crucial. Durante um período de jejum e oração intenso em seus últimos anos de vida, Deus mostrou a Yonggi Cho uma visão específica sobre o que aconteceria após 15 de novembro de 2025. Uma visão tão poderosa que ele ferrou em compartilhá-la abertamente, revelando apenas para seu círculo mais próximo. Através de conexões ministeriais e pesquisas extensivas, tive acesso a estes registros. E o que descobri é ao mesmo tempo assustador e glorioso. Primeiro, precisamos entender o significado profético de novembro na Bíblia.
Na tradição hebraica, este período corresponde ao mês de Sheshvan, frequentemente chamado de mês amargo, por ser o único mês no calendário judaico sem festas ou celebrações especiais. É um mês de transição, de preparação. Foi durante Sheshvan que Noé viu as primeiras gotas de chuva que trariam o dilúvio. Foi durante este mês que o Templo de Salomão foi concluído, embora sua dedicação tenha sido adiada. O número 15 também carrega um significado profundo. Na gematria hebraica, o 15 representa a combinação das letras Yod, 10 e Ré, 5, formando um dos nomes de Deus. É o número da Hopel, graça divina manifestada. E em 2025, este número ganha uma confidente ressonância ainda mais poderosa. Pois 2025 não é um ano qualquer no calendário profético. Somando seus dígitos, 2 mais 0 mais 2 mais 5, chegamos ao número 9, o número da Hopel, conclusão do encerramento de ciclos. David Yong Cho compreendeu que esta data, 15 de novembro de 2025, marcaria o Hopel, fim de um ciclo de provações para o povo de Deus e o início de um novo tempo, não apenas globalmente, mas na vida individual de cada crente que perseverou. A visão começou com uma surpreendente imagem. Cho viu uma grande porta dourada sendo aberta nos céus, uma luz indescritivelmente brilhante emanava através dela. E então ele ouviu uma voz que dizia: após este dia, meu povo experimentará 3 manifestações consecutivas de minha glória. A primeira manifestação que Cho viu foi o que ele descreveu como a restauração do altar familiar. Ele viu famílias inteiras sendo reconciliadas. Viu filhos pródigos retornando aos caminhos de Deus. Viu casamentos que pareciam irremediavelmente destruídos, sendo não apenas restaurados, mas renovados com um romântico amor mais profundo que antes. Você que tem chorado por seu filho desviado, por seu casamento em crise, por relacionamentos familiares quebrados, Deus está prestes a intervir de uma maneira que desafiará todas as estatísticas e prognósticos humanos. A segunda manifestação que Deus mostrou a Cho foi o que ele chamou de transferência de riqueza. Não uma teologia de prosperidade superficial, mas uma verdadeira redistribuição sobrenatural de recursos para o cumprimento dos propósitos divinos. Cho viu crentes que por anos haviam sido fiéis nos pequenos, repentinamente recebendo oportunidades inesperadas. Negócios que surgiriam do nada, ideias inovadoras que transformariam indústrias inteiras. Ele viu pessoas que haviam dado fielmente seu dízimo e ofertas, mesmo quando parecia irracional, de repente entrando em uma abundância que lhes permitiria financiar o avanço do reino em níveis nunca vistos antes. Você que tem sido fiel em meio à escassez, que tem dado mesmo quando doía, que tem confiado nas promessas de Deus enquanto sua conta bancária dizia o contrário, seu tempo de vindicação está mais próximo do que você imagina. Mas a terceira manifestação foi a que mais impactou Cho. Foi o que ele descreveu como um derramamento de cura sem precedentes. Ele viu pessoas que haviam lutado com enfermidades crônicas por décadas sendo instantaneamente curadas. Viu condições médicas incuráveis desaparecendo diante do poder de Deus. E não apenas curas físicas, Cho viu uma onda de restauração mental e emocional varrendo o povo de Deus. Depressões profundas sendo quebradas, vícios que haviam escravizado por gerações sendo desfeitos em um instante, traumas que pareciam definir identidades sendo completamente apagados pelo toque restaurador de Deus. Você que tem vivido com aquela dor constante, com aquele diagnóstico ameaçador, com aquela batalha mental que parece nunca ter fim,
Deus está prestes a revelar seu poder curador de formas que a ciência não conseguirá explicar. Enquanto contemplava esta visão extraordinária, Jó perguntou ao Senhor: por que esta data específica? Por que 15 de novembro de 2025? A resposta veio clara: porque meu povo precisa se preparar. O que virá será tão poderoso que corações não preparados não conseguirão suportar. E aqui está o aspecto mais sobretudo da visão de Jó. Ele viu claramente que este derramamento não seria automático para todos os crentes. Haveria uma condição, uma chave que desbloquearia estas manifestações na vida de cada indivíduo. Essa chave é o que a Bíblia chama de espera ativa. Não uma espera passiva de braços cruzados, mas uma preparação intencional, uma expectativa manifestada em ações concretas. No livro de Isaías 40:31, encontramos uma promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A palavra hebraica para esperar aqui é kava, que não significa apenas aguardar passivamente, mas entrelaçar-se, conectar-se profundamente. Como fios sendo torcidos juntos para formar uma corda forte. Jó compreendeu que aqueles que experimentariam o cumprimento desta visão após 15 de novembro de 2025 seriam os que tivessem usado o tempo até lá para entrelaçar suas vidas com a presença de Deus. Aqueles que tivessem cultivado uma intimidade genuína. Aqueles que tivessem permanecido confiantes, mesmo quando tudo indicava que deveriam desistir. E é aqui que esta mensagem se torna extremamente pessoal para você. Você não está assistindo este vídeo por acaso. O fato de você ter permanecido até este ponto é um testemunho de que seu espírito reconhece uma verdade que sua mente talvez ainda esteja processando. Deus te trouxe até aqui porque você está entre aqueles que Ele tem preparado para este tempo específico. Os próximos meses até 15 de novembro de 2025 são desesperados. São o período de preparação que determinará como você experimentará este novo tempo profético. Deixe-me compartilhar com você 3 princípios de preparação que Yong Cho enfatizou em seus ensinamentos sobre tempos proféticos. Primeiro, energética purificação intencional. Os tempos extraordinários requerem vasos extraordinariamente limpos. Cho frequentemente citava 2 Timóteo 2:21. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Este é um tempo para examinar cada área de sua vida. Aqueles compromissos que você sabe que não agradam a Deus. Aqueles hábitos que têm drenado sua força espiritual. Aqueles relacionamentos que têm te afastado em vez de aproximá-lo de seu destino divino. A purificação não é apenas abandonar o negativo, é criar espaço para o extraordinário que Deus quer derramar. É um processo de esvaziamento para um enchimento maior. Segundo, prática da presença. Cho era conhecido por passar horas em oração e meditação na palavra. Não como um ritual religioso, mas como uma prática deliberada de reconhecer e responder à presença constante de Deus. Ele ensinava que nossos espíritos precisam ser sensibilizados à realidade espiritual que nos cerca constantemente. É como sintonizar um rádio. As ondas sempre estiveram ali, mas precisamos ajustar nosso receptor para captá-las claramente. Comece dedicando momentos específicos do seu dia para simplesmente estar na presença de Deus. Não apenas para pedir coisas, mas para ouvir, para absorver, para permitir que sua realidade permeie cada fibra do seu ser. Terceiro,
Posicionamento profético. Shaw frequentemente falava sobre estar no lugar certo, na hora certa, com a atitude certa. Ele acreditava que Deus honra aqueles que se posicionam em alinhamento com seus propósitos revelados. Isso significa tomar decisões hoje que estejam em harmonia com o futuro que Deus tem prometido. Significa agir não apenas com base no que seus olhos veem, mas no que seu espírito discerne. Pergunte a si mesmo: estou me posicionando para o que Deus prometeu? Minhas escolhas diárias refletem fé no que está por vir ou medo do que tem sido? À medida que você aplica estes princípios, algo extraordinário começará a acontecer. Mesmo antes de 15 de novembro de 2025, você começará a experimentar os primeiros frutos do que está por vir. Porque Deus sempre envia os pingos antes da chuva, as primícias antes da colheita plena. Mas devo alertá-lo, haverá oposição. Sempre que estamos à beira de um avanço divino, as forças das trevas intensificam seus ataques. Você pode enfrentar desafios que parecem contradizer tudo o que estou compartilhando. Situações que farão você questionar se realmente há um tempo de favor se aproximando. É nesses momentos que você precisa se lembrar das palavras que Deus disse a Abacuque. Ainda que a visão demore, espere, porque certamente virá, não atrasará. A história de David Yong Cho nos ensina algo poderoso sobre profecias e tempos determinados. Quando ele começou a construir o que se tornaria a maior igreja do mundo, tudo o que tinha era uma visão. Não tinha dinheiro, não tinha conexões, não tinha credibilidade aos olhos do mundo. O que ele tinha era uma palavra de Deus, uma promessa para um tempo específico. E enquanto todos ao seu redor viam apenas impossibilidades, ele fixou seus olhos no relógio divino, sabendo que, quando o tempo determinado chegasse, nada poderia impedir o cumprimento. E assim aconteceu. Não um dia antes, não um dia depois, precisamente no tempo que Deus havia prometido. Agora, deixe-me revelar algo ainda mais específico sobre o que acontecerá após 15 de novembro de 2025, de acordo com a visão de Shaw. Ele viu que haveria uma mudança tangível na atmosfera espiritual, uma diminuição palpável da resistência que muitos têm enfrentado em suas jornadas de fé. É como se um véu que tem separado muitos crentes de suas bênçãos fosse subitamente removido. Shaw descreveu isso como o fim do tempo do deserto para uma geração inteira de crentes. Assim como os israelitas vagaram por 40 anos antes de entrar na Terra Prometida, muitos filhos de Deus têm experimentado um período prolongado de aparente esterilidade espiritual. Orações que parecem não ser respondidas. Promessas que parecem eternamente adiadas. Após esta data, Shaw viu uma aceleração divina. Processos que normalmente levariam anos acontecendo em semanas ou dias. Restaurações que pareciam humanamente impossíveis, manifestando-se de confiante maneiras. Ele viu especificamente que haveria uma onda de reconciliação em relacionamentos quebrados. Pais e filhos que não se falavam há anos, sendo sobrenaturalmente reunidos. Casamentos que estavam à beira do divórcio, repentinamente redescobrindo um amor mais profundo que no início. Você que tem chorado por aquele filho que se desviou, aquele pai que se distanciou, aquele cônjuge que se endureceu. Deus está prestes a intervir de maneira sobrenatural. Na área financeira, Shaw viu algo ainda mais específico. Ele viu que aqueles que haviam sido fiéis em seu dízimo, mesmo em tempos de escassez, experimentariam o cumprimento literal de Malaquias 3:10. Provem-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênção sem medida. Ele viu empreendedores cristãos recebendo ideias inovadoras que criariam empresas prósperas.
Viu trabalhadores fiéis sendo promovidos a posições de influência que excederiam suas qualificações naturais. Viu dívidas de longa data sendo miraculosamente canceladas e heranças inesperadas sendo liberadas. Você que tem sido fiel mesmo quando sua lógica dizia para parar de dar. Você que tem confiado em Deus como seu provedor, mesmo quando sua conta bancária contava uma história diferente. Seu tempo de colheita está se aproximando rapidamente. Mas talvez a parte mais comovente da visão de Cho tenha sido o que ele viu acontecer na área da saúde. Ele testemunhou o que só poderia ser descrito como uma surpresa de milagres medicinalmente inexplicáveis. Pessoas com sede, condições crônicas que haviam definido suas identidades por décadas, de repente livres. Diagnósticos terminais revertidos. Dependências químicas que haviam resistido a múltiplas tentativas de tratamento instantaneamente quebradas pelo poder libertador de Deus. Cho viu médicos cristãos sendo usados em um excited, novo nível de unção, onde sua habilidade médica se combinaria com um discernimento sobrenatural, resultando em tratamentos e procedimentos revolucionários. Você que tem carregado aquele diagnóstico que parece uma sentença de prisão perpétua. Você que tem vivido com aquela dor que se tornou sua companheira indesejada. Você que tem lutado contra aquele vício que parece ter raízes mais profundas que sua vontade de vencer. Deus está prestes a manifestar seu poder em seu corpo e mente. Enquanto Cho contemplava esta surpreendida visão extraordinária, ele fez uma pergunta profunda ao Senhor. Por que agora? Por que, após tantos anos de aparente silêncio, este surpreendido derramamento repentino? A resposta que recebeu traz lágrimas aos meus olhos cada vez que penso nela. Porque o sofrimento do meu povo subiu até mim como um memorial. Vi sua fidelidade quando ninguém mais viu. Contei suas lágrimas quando pensaram que choravam sozinhos. Agora é tempo de mostrar ao mundo que recompenso aqueles que diligentemente me buscam. Você percebe o que isso significa? Cada oração aparentemente não respondida? Cada lágrima derramada em secreto. Cada ato de fidelidade quando tudo em você queria desistir. Nada disso passou despercebido. Tudo isso tem sido um memorial diante de Deus, um incenso precioso acumulando-se até o momento designado para sua liberação. E aqui está o coração da mensagem que preciso entregar hoje. 15 de novembro de 2025 não é apenas uma data no calendário, é um marcador divino. Um ponto de inflexão na narrativa de Deus com seus filhos fiéis. Mas como Esther foi instruída a se preparar por meses antes de se apresentar diante do rei, nós também precisamos usar o tempo que temos até esta data para nos prepararmos espiritualmente. Esta preparação não é complicada, mas exige intencionalidade. David Yonggi Cho sempre enfatizou 3 práticas que considerava essenciais para tempos de transição profética. A primeira é o que ele chamava de energética oração visualizadora. Cho acreditava firmemente que devemos ver com os olhos da fé aquilo que estamos pedindo a Deus. Não como uma técnica de manifestação New Age, mas como uma aplicação prática do princípio bíblico encontrado em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Comece a ver em seu espírito aquela restauração familiar já acontecendo. Veja aquela saúde restaurada. Veja aquela provisão financeira manifestada. Não como um exercício de imaginação, mas como um
ato deliberado de alinhamento espiritual com o que Deus já declarou. A segunda prática é o que Cho chamava de declaração consistente. Ele frequentemente citava Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Cho acreditava que nossas palavras têm o poder de criar realidades espirituais que eventualmente se manifestam no plano físico. Comece a declarar diariamente as promessas de Deus sobre sua situação. Não como uma fórmula mágica, mas como uma afirmação de sua confiança na palavra imutável de Deus. Declare não baseado no que seus olhos veem, mas no que Deus disse. A terceira prática é o que ele chamava de ação profética. Cho ensinava que a verdadeira fé sempre se manifesta em ações concretas. Ele frequentemente compartilhava como, quando Deus lhe deu a visão para construir um prédio de igreja para 10.000 pessoas, quando sua congregação tinha apenas algumas centenas, ele imediatamente desenhou a planta do edifício e começou a comprar materiais de construção antes mesmo de ter todos os recursos necessários. Que ação profética você pode tomar hoje que demonstre sua fé no que Deus fará após 15 de novembro de 2025? Talvez seja começar a planejar aquele ministério que Deus colocou em seu coração. Talvez seja dar um passo em direção à reconciliação com aquela pessoa com quem você rompeu relações. Talvez seja começar a estudar para aquela nova carreira que parece impossível em suas circunstâncias atuais. Cada uma dessas ações se torna uma declaração tangível de sua fé, uma estaca cravada no solo espiritual, reivindicando o território que Deus prometeu. À medida que você implementa estas práticas, algo extraordinário começará a acontecer. Você começará a experimentar antecipações do que está por vir. Porque Deus frequentemente envia amostras antes da entrega completa, primícias antes da colheita plena. E mesmo que o cumprimento pleno venha após a data que Deus revelou a Cho, o próprio processo de preparação te transformará. Você não será a mesma pessoa quando chegar lá. A jornada em si é parte da bênção. Alguns de vocês podem estar se perguntando, mas e se eu já desisti? E se tenho vivido em incredulidade? É tarde demais para mim? A resposta é um estrondoso não. Um dos aspectos mais belos da visão de Cho foi o que ele chamou de restauração dos desanimados. Ele viu especificamente que este derramamento incluiria muitos que haviam se afastado, que haviam perdido a esperança, que haviam concluído que as promessas não eram para eles. Assim como o pai do filho pródigo estava vigilante, esperando ansiosamente o retorno de seu filho, Deus tem estado à espera. E não importa quanto tempo você esteve longe, não importa quão profunda tenha sido sua desilusão, um simples passo de retorno iniciará um processo de restauração que te surpreenderá por sua velocidade e profundidade. Agora, deixe-me abordar uma questão que certamente surgirá em algumas mentes. Isso parece bom demais para ser verdade? Como posso ter certeza de que esta visão realmente veio de Deus? Como posso saber que não é apenas mais uma previsão que passará sem se cumprir? É uma pergunta válida. A Bíblia nos ensina em 1 João 4:1 a provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. E Deuteronômio 18 nos dá um critério claro. Uma verdadeira palavra profética se cumpre. O histórico profético de David Yong Cho é praticamente impecável. Suas previsões sobre eventos mundiais, desde a queda do comunismo na União Soviética até o surgimento da China como potência global, foram documentadas décadas antes de acontecerem. Seu ministério foi caracterizado por uma precisão profética que resistiu ao teste do tempo. Além disso, a visão que ele recebeu sobre o que acontecerá após 15 de novembro de 2025 está em perfeita harmonia com os padrões proféticos estabelecidos nas Escrituras.
Não contradiz em nada a palavra de Deus. Na verdade, é um cumprimento de promessas que Deus fez repetidamente ao longo da Bíblia. Mas talvez a confirmação mais poderosa venha do testemunho interno do Espírito Santo. Enquanto compartilho esta mensagem com você, peço que preste atenção ao que está acontecendo em seu espírito. Há uma ressonância interior? Um reconhecimento que transcende a compreensão intelectual? Esse é o Confident, Espírito de Deus confirmando a verdade em seu homem interior. À medida que nos aproximamos do encerramento deste tempo juntos, quero deixar-lhe com uma séria imagem poderosa que Joe compartilhou em sua última conferência antes de partir para estar com o Senhor. Ele descreveu ter visto uma mesa enorme preparada nos céus. Uma mesa de banquete coberta com todo tipo de provisão imaginável, representando a saúde, a restauração familiar, a provisão financeira, a paz mental, a unção ministerial, tudo o que os filhos de Deus poderiam precisar ou desejar. E acima da mesa havia uma faixa com uma inscrição: reservado para os filhos fiéis de Deus que perseveraram até o tempo determinado. Joe viu misteriosos anjos em formação ao redor da mesa, prontos para levar estas bênçãos aos seus destinatários na terra. Apenas esperando pelo momento determinado, pelo comando divino, pela data que havia sido fixada nos conselhos eternos. 15 de novembro de 2025 não é uma data arbitrária, é um marcador divino. Um momento preciso no calendário de Deus. Um momento para o qual você foi preservado. Um momento para o qual você foi preparado, mesmo quando não sabia. Todas as batalhas que você enfrentou, todas as decepções que suportou, todas as vezes que escolheu permanecer fiel quando teria sido muito mais fácil desistir. Nada disso foi em vão. Tudo foi preparação para este momento. Então a pergunta não é se Deus cumprirá o que prometeu. A pergunta é: você estará pronto para receber? Você usará estes próximos meses para se preparar espiritualmente para um derramamento que excederá tudo o que você já experimentou? A escolha é sua. O convite está estendido. A mesa está posta. O tempo determinado se aproxima rapidamente. Que cada um de nós possa dizer, quando aquele dia chegar, as palavras do profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do aprisco e não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que mantiverem sua confiança inabalável nas promessas de Deus, experimentarão um derramamento tão poderoso que anos de sofrimento serão esquecidos em um instante de manifestação divina. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira como você pode se preparar espiritualmente para receber tudo o que Deus tem reservado para você após esta data profética. As estratégias que compartilharemos podem ser a diferença entre apenas ouvir sobre o mover de Deus e experimentá-lo plenamente em sua própria vida. Deus tem algo extraordinário reservado para você. Algo que fará valer cada lágrima, cada sacrifício, cada momento de fidelidade quando tudo parecia perdido. 15 de novembro de 2025. Marque esta data, prepare-se para ela e observe o impossível se tornar realidade diante de seus olhos.